Então, quem é cristão deve pressupor a Escritura Sagrada como primeiro princípio epistemológico. Jesus ele faz afirmações radicais, né, nos evangelhos. Então, não existe um cristão que não assuma todas as falas de Jesus, né? Até aquelas mais difíceis hoje, como por exemplo, se alguém amar o seu pai, sua mãe, seu filho mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E outras, né, mais radicais, onde ele diz que aquele que não crê nele já está condenado. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê já está condenado, porque a ira de Deus sobre ele permanece. A realidade do inferno e todas essas coisas. Então, obviamente, não só isso, né? Jesus ensina o princípio de revelação também, onde apenas Deus pode revelar ou dar fé a alguém. Só o Espírito Santo pode abrir os olhos de alguém, de uma pessoa, para que ela se torne crente. E essa é uma realidade na Bíblia Sagrada. Então, deve-se assumir toda a Bíblia, né? Não só algumas partes. Jesus também ensina que o Espírito Santo viria e iria ensinar os discípulos, né, tudo que eles não eram capazes de ouvir naquele momento. Então fica claro que um liberal, alguém que relativize a teologia cristã por outro princípio epistemológico, não é cristão. Pode se denominar o que quiser, é só mais um falso cristão, pelos princípios que o próprio Jesus ensinou na Bíblia. Esse é um dos maiores problemas, na verdade, né? Quando a pessoa quer ficar com uma parte daquilo que é interessante para ela ou que agrada os ouvintes, né? Esse tipo de cristianismo é mentiroso, né? É falso. Uma pessoa que diz, não, eu creio só no que Jesus disse, ou só em Jesus, na figura e não na Bíblia. Tá, e como tu sabe o que ele disse ou não disse, o que ele representa? Aí tu vai para outros princípios epistemológicos. Bom, esse não é o mesmo Jesus da religião cristã, da fé cristã. Então, vai adorar o sol e a lua, vai adorar Buda, Baal, vai adorar Astarote, né? E abandona, sai fora de uma vez do nosso meio. Então, esse é o princípio do cristianismo, né? Princípio dogmático. O ateísmo não existe no cristianismo. Paulo diz que o homem sabe que Deus existe, Romanos 1, né? Que quando ele vê as coisas, elas são os atributos invisíveis de Deus são claramente a ele manifestos. Não que ele raciocine por si mesmo, faça um cálculo como o argumento do primeiro motor e que chega à conclusão que Deus existe. Não, 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 não. Ele sabe que Deus existe e quando ele vê as coisas criadas, ele lembra que Deus existe porque Deus implantou o conhecimento de si mesmo nele. Assim também como a lei, aquilo que Deus requer, né? Então Deus implantou o conhecimento de si mesmo no homem e Deus também implantou o conhecimento das leis, da moral, né, absoluta do cristianismo, né, no homem, ou seria o padrão moral, a obra da lei, Romanos 2. E o homem sabe o que deve fazer, né? Só que ninguém vai ser salvo por obras. Paulo ensina isso, somente pela fé em Jesus Cristo. Então esse conhecimento de Deus ele é suficiente para condenar o homem, né? Porque o homem sabe o que Deus requer, sabe que Deus existe, mas não alcança o padrão de Deus. Então Deus agora demonstra o único caminho de salvação por homem, ou seja, o homem não pode salvar a si mesmo, e em Jesus Cristo. Um caminho para a salvação em Jesus Cristo. Na verdade, esse sempre foi o caminho, né? Se você pega as profecias do Antigo Testamento, elas já apontavam para o Messias, né? Apontavam para o Messias que viria e o povo teria que crer, né, nesse Messias que iria expiar os pecados e iria dar fim à iniquidade, né? Seria para o povo eleito, o povo que realmente cresce. Então,
você tem essa revelação progressiva na Bíblia. E o único caminho de salvação é por meio de Jesus Cristo. Ele morre pelos pecados daqueles que creem, porque a salvação não pode ser por obras, ela vem pela justiça que vem pela fé, que é uma justiça que Deus declara alguém justo ou não, soberanamente, não uma obra humana, né? Não algo do esforço tanto intelectual quanto físico, quanto filosófico, ou qualquer tipo de esforço humano, mas pela fé em Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção para aqueles que creem, que são aqueles que são chamados, 1 Coríntios 26, 31, as coisas loucas que Deus escolhe para confundir as sábias, as fracas, as desprezíveis, etc. Para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, esse é o Evangelho, né? E o que eu posso dizer sobre isso? Não tem outra coisa para dizer sobre isso. Não existe ateísmo no cristianismo. Então, um cristão que fique tentando convencer um ateu a não ser ateu, ele já está se contradizendo na sua própria cosmovisão. Por que eu vou convencer o cara que já sabe que Deus existe? É o que a Bíblia diz. Deixa ele negar. A Bíblia diz que ele suprime o conhecimento de Deus. Ele suprime a verdade para continuar cometendo injustiça. É isso que a Bíblia diz. Meu dever é ordenar que ele se arrependa. Não se trata de um convencimento. Se trata de ordenar que ele se arrependa. Ele deve se arrepender, porque ele sabe que Deus existe e suprime esse conhecimento de Deus. Então, o cristianismo tem esse viés aí.